senhores, sejam muito bem-vindos a mais uma série Verdades Não Ditas, onde eu falo apenas a verdade, nua e crua, sem travas na língua. Meu nome é Amanda Zolini, sou do perfil Leitura dos Chakras, depois se vocês quiserem ir lá dar uma olhadinha sobre autoconhecimento através dos chakras, não deixe de dar uma olhada no Instagram. Bom, no vídeo de hoje, no tema de hoje, nós iremos abordar a questão, quebrando esse padrão, esse tabu do que tem que ser santo para ter conexão espiritual? É preciso ser um santo para se sentir conectado espiritualmente? Bora lá falar sobre esse tema? Então vamos lá para esse tema, que é um tema, acho que muitas pessoas se questionam, né, em relação ao que é ter essa conexão espiritual, o que é ser conectado espiritualmente, né, se sentir conectado espiritualmente. Bom, então vamos lá. Eu sempre vou usar a minha pessoa como exemplo, porque faz quase 11 anos que eu tô nesse caminho do yoga, e passando por muitas experiências e me colocando em muitas situações até desconfortáveis, me tirando da minha zona de conforto, para muitas vezes responder os meus questionamentos em relação a essa conexão espiritual. Então vamos lá, quebrar esse tabu todo. Antes, quando eu comecei nesse caminho, teve uma época, um momento da minha vida em que eu acreditei que eu deveria ser aquela pessoa mais boazinha da face da terra. Aquela pessoa que estava ali sempre à prontidão de servir para o outro, servir o outro, contribuir com a vida do outro, muitas vezes esquecendo da própria vida, muitas vezes esquecendo de contribuir com a própria vida. Mas eu acreditei que esse era o caminho da conexão espiritual. Eu acreditei que isso era ser uma pessoa espiritualizada, aquela que estava sempre disposta a ajudar o outro de alguma forma. E também teve um momento que eu não queria brigar de forma alguma, que eu não queria discutir, porque isso, vamos dizer, que mancharia a minha imagem de pessoa espiritualizada, de pessoa namastê, professora do yoga. Então eu queria ser aquela pessoa que conseguisse estar sempre demonstrando paz, calma para o outro, passando aquela imagem. Vai ficar tudo bem, tudo. Vamos buscar um equilíbrio nisso tudo. Tanto é que teve vários episódios com meu irmão que ele fazia isso pra me provocar. Que ele falava tal coisa e eu... A ele, por que você tá falando isso? E o seu namastê? Cadê o seu namastê? Você não é a pessoa do namastê? Então, tem que colocar em prática esse namastê aí. E aí você dá aquela engolida, aquela respirada e fala, eu sou a pessoa Sou do namastê, sou uma pessoa espiritualizada e não vou brigar, não vou discutir. Bom, gente, não é bem assim. Você acaba distorcendo muitas coisas, passando por cima de você, passando por cima dos seus pontos de vista, passando por cima da sua própria comunicação e da sua forma de se expressar, de se mostrar. O que acontece? Ser uma pessoa conectada espiritualmente não é ser uma pessoa que fala amém e namastê para tudo. Não é ser uma pessoa que deixa o outro fazer de você o que quiser, né? Gato e sapato de você. Não é ser uma pessoa em que você fica sendo trouxa, né? Em que você não sabe se defender, em que você não sabe se impor, em que você perde a sua ação de atitude, de tomar uma atitude. Então, ser conectado espiritualmente não quer dizer que você tenha que renunciar a tudo isso que eu acabei de falar. Não, você sim tem que saber se impor, você sim tem que saber se comunicar, você sim pode expor os seus pontos de vista, você sim pode sentir ódio, você sim pode ficar bravo, você sim pode falar palavrão, porque a pior coisa desse mundo é você querer fingir que não existe isso dentro de você. É fingir que não existe esses sentimentos dentro de você, sendo que antes de qualquer coisa nós somos seres humanos. Então, assim, se eu sentir raiva, não tem como falar, não,
meu Deus, que pecado, agora eu vou ser punida porque eu senti raiva. Você desperta igual um carteiro e cozinhar, você não Gostando dessa conexão espiritual. Cara, ser conectado espiritualmente é reconhecer que você tem dois lados, como a gente já comentou no vídeo anterior a esse. Se você não assistiu, vai ali e vê esse vídeo que a gente tá falando também sobre esses dois lados, da nossa sombra e da nossa luz. E aí, então, não adianta a gente querer ignorar e achar que a gente só é luz, que a gente só tem coisa boa dentro da gente. Tudo bem, a gente é luz, mas a gente também tem uma sombrinha ali, um ladozinho dark. E isso é ruim? É ruim se a gente ignorar. É ruim se a gente fingir que não existe. Porque eu vou ficar reprimindo, guardando e aquilo vai me fazendo mal, aquilo vai me corroendo por dentro. Então eu tenho que saber o que? Expressar. Eu tenho que saber sentir isso sem medo e sem culpa, não ficar me culpando por estar sentindo. E tenho que saber canalizar essa energia, expressar, colocar para fora da melhor forma possível. Mas se eu tiver que sair e gritar, que eu saia e grita. Se eu tiver que socar o travesseiro, que eu soque o travesseiro. Mas que eu possa expressar esse sentimento, que eu possa colocar ele para fora. E cada vez que a gente se autoconhece, cada vez que a gente olha para dentro de nós, a gente consegue reconhecer esses sentimentos, a gente consegue perceber de onde eles estão vindo e a gente consegue entender o porquê eu tô tendo esse comportamento e consigo então trabalhar para que eu consiga canalizar essa energia de uma melhor forma para mim, para o meu crescimento, para a minha saúde, para o meu bem-estar. Então também outra coisa foi quando eu acreditei que ser conectado, para ter uma conexão espiritual, ser um ser espiritualizado, eu precisaria renunciar quem eu era, eu precisaria renunciar à minha vida e precisaria ter um guru para me guiar. E eu pirei nessa ideia, assim, eu fiquei muito, como se diz, a palavra agora fugiu, mas eu fiquei, assim, neurótica nisso, assim, eu falei assim, eu fiquei obsessiva nessa ideia, assim, eu falei, não, eu preciso ter um guru e eu preciso renunciar à minha vida se realmente eu quero sentir essa conexão espiritual. Foi quando eu encontrei, acho que foi em 2017 para 2018, uma fazenda que chama Vrindabhumi. Indico ir, muito bonita, muito gostosa. E lá eles têm um monastério. E eles são Hare Krishna, é uma comunidade de Hare Krishnas. E lá tem um guru que guia as pessoas que vão tanto como voluntários para conhecer, tanto como as pessoas que vão para morar lá e se iniciar dentro do Hare Krishna, para também se entregar a esse guru. Então eu falei, nossa, é isso, é esse o caminho, achei o meu guru, achei o meu lugar e é isso que eu vou fazer. Então eu dei aquela surtada, vendi as minhas coisas, dei fim tudo e falei, vou pra fazenda. E a intenção era ficar lá, porque agora eu encontrei o lugar, né, já aqui eu vou encontrar toda essa conexão espiritual e aqui eu vou ficar. Só que chega lá, você começa a perceber que as pessoas que estão ali, elas estão muito querendo também se esconder através de uma imagem, que é essa imagem da perfeição. Então, porque eu estou estudando, porque eu sou Hare Krishna, não só Hare Krishna, como qualquer outras religiões aí, né? O porquê. Então, elas vão se protegendo, elas colocam como essa imagem que elas criaram através dessa filosofia, dessa religião, dessa prática, elas criam um escudo em volta delas. E aí elas se protegem através dessa imagem, dizendo o quanto, destacando só esse lado que, tipo assim, olha, eu sei, né, eu sou uma pessoa muito espiritualizada, olha tudo isso à minha volta. Só que ao mesmo tempo, reprimindo aquele lado dark dela, aquele lado sombra. E aí eu pegava episódios na fazenda muito de brigas, e brigas assim, às vezes muito explosivas de uma pessoa com outra, e por coisas muito pequenas. E é exatamente isso, porque você fica muito tempo se reprimindo dentro de uma imagem, com esse escudo te protegendo, e querendo ignorar aquele seu sentimento que você considera ele não tão bom. Então, por você achar que é um sentimento ruim
e aí você não quer olhar para ele e você quer só se apegar a esse escudo, essa imagem que você criou para si, você não consegue olhar para essas suas sombras. Ou seja, se você não olha para as suas sombras, você não está fazendo o quê? Uma autotransformação. Então, assim, às vezes não adianta só você ir numa igreja, às vezes não adianta você só tomar um passe, às vezes não adianta você sentar para escutar uma palestra, você fazer aulas de yoga, se você estiver só se pegando como um escudo a isso e não estiver utilizando isso como uma ferramenta para ir cada vez mais dentro de você. Para quê? Para olhar as suas sombras e falar: ah, ok, eu tenho esse sentimento, tá tudo bem, não preciso me culpar, não preciso ficar com raiva de mim mesma. E tá tudo bem, é só eu reconhecer, canalizar, trabalhar essa energia de uma melhor forma. Para quê? Para que eu não bloqueie a minha expressão, a minha comunicação, para que eu não fique me castigando, me punindo por achar que eu não sou tão bom quanto outra pessoa que está ali praticando tal coisa e fazendo tal coisa. Como eu disse, todos nós somos bons, todos nós também temos luz. E para a gente acessar mais essa luz, primeiro a gente precisa reconhecer a nossa sombra e trabalhar sobre ela, para depois a gente acessar mais essa luz. Então, antes de qualquer estado de iluminação, a gente precisa aprender a ser humanos e entender que ser humano é muitas vezes ser falho, é sentir coisas em várias polaridades, é oscilar entre esses sentimentos e buscar cada vez mais entrar dentro de si para compreender de onde vem e o que eu posso fazer com eles, como eu posso canalizar para algo mais positivo na minha vida. Então, gente, ser conectado, ter uma conexão espiritual, se sentir conectado espiritual, nada mais é que você ir trabalhando essas sombras dentro de você e transformando cada vez mais ela em algo positivo na sua vida, para você ir acessando cada vez mais a sua luz. Então não adianta a gente usar títulos, religiões, filosofias como uma máscara para mostrar uma imagem santa, sendo que a gente está só se escondendo através dessa imagem. E aí que tá. E vou falar que muitas pessoas fazem isso. Nesses 11 anos, por muitos lugares que eu passei, muitos retiros que eu frequentei, muitas imersões. Essa última experiência minha também na fazenda na Índia, eu pude observar muito isso, que muitas pessoas se escondem através desses dogmas, desses títulos, e esquecem de trabalhar a si, as suas próprias sombras, e acha que não passe de mágica só porque às vezes ela tá fazendo tal coisa que requer aquela religião, ela já está sendo, né, absolvida de tudo, vamos dizer assim, né? Não, gente, quem faz o nosso próprio céu, o nosso próprio inferno, somos nós mesmos. E para a gente trabalhar isso, é isso, reconheça a sua sombra e trabalhe sobre ela sem medo, assuma ela. Para que você também não perca o seu poder de comunicar de uma forma clara, sábia, com o outro e se expressar assim, expressar o seu ponto de vista sem medo de achar que você vai ser uma pessoa menos espiritualizada, menos namastê, por estar expondo o seu ponto de vista. Saiba fazer isso com discernimento, com clareza, com sabedoria, com harmonia, mas não deixe sim de se expressar. E outra coisa, não coloque a sua vida sempre em segundo plano para servir o outro por cima de você. Assim, para qualquer pessoa que a gente queira ajudar, antes de tudo a gente tem que saber ajudar a nós mesmos. Saber e respeitar os nossos limites, respeitar até onde eu posso ir e até onde eu também não vou tirar a oportunidade daquela pessoa de aprender com a própria experiência dela, de ela também aprender alguma coisa que aquela situação quer mostrar para ela, porque às vezes o fato de eu querer ajudar, eu posso tirar essa oportunidade dela. Então, assim, respeite também os seus limites, saiba falar não quando precisa, sem culpa na consciência de achar que você está sendo uma pessoa menos boa, menos espiritualizada, menos namastê por estar falando não. Saiba respeitar os seus limites, o seu tempo e saiba cuidar de você, porque se você não estiver cuidando de você, se você não está se colocando em primeiro lugar para colocar o outro, você vai adoecer, você vai reprimir esses sentimentos dentro de você e isso vai te fazer mal. E se está te fazendo mal, de alguma forma você também não vai conseguir fazer o outro bem, porque no fundo você não está bem. Então, em primeiro lugar, a gente precisa olhar para nós,
olhar para nossa luz, olhar para nossa sombra, saber os nossos limites, saber falar não, saber se impor e trabalhar essa comunicação mais clara e assertiva. Certo, gente? Espero que tenham gostado desse vídeo, quebrando esse padrão em relação a esse mundo do autoconhecimento e espiritualidade. Dá uma olhada lá no meu Instagram para você olhar o autoconhecimento através dos chakras. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva para dar uma ajudinha. Deixa seu comentário, curta, compartilha. E é isso daí. Um beijo!